da Associação Eurípides Barçanufo. Então, Altaíris, que Deus ilumine e que te abençoe na sua exposição. E se senta em casa, porque você já é uma casa. Obrigado. Boa noite. Boa noite. É tão bom chegar aqui, onde encontro conterrâneos, onde me sinto realmente na extensão do meu lar. Porque o ser espírita representa para nós duas coisas muito importantes: o ambiente e a ambiência. O ambiente é o que nós vemos, os móveis, as paredes, as pessoas. E a ambiência é o que nós sentimos, que é resultado das vibrações daqueles encarnados e desencarnados que coabitam conosco nessa bendita escola, onde conseguimos conhecer a mensagem do Cristo, meditar sobre ela, sentir em nosso coração, em nossa alma e viver conosco mesmo, com a família e com a sociedade. Quando Alcione coloca no livro Renúncia, através do Emmanuel, essa observação, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, dá para nós uma dimensão da importância que é esse código de moral legado pelo governador espiritual da Terra, que trouxe-nos esse manual, essa bússola, que é o seu Evangelho. E quando nós compreendemos a profundidade do seu ensino, que na época foi por parábolas, aos homens do campo falava de semeadura, aos homens do mar sobre o pescador, para que nós, à época, pudéssemos então associar com o que nós fazíamos, com o que nós conhecíamos. E ele diz: enviarei um outro Consolador, que ficará eternamente convosco, que lhes recordará o que eu disse e revelará muito mais ainda. E temos hoje o Espiritismo, como inserido lá no capítulo 6 do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, quando traz advento do Espírito de Verdade. E assim se expressa lá o Espírito de Verdade. Veio como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Assim como fiz antigamente, hoje o Espiritismo vem clarear-vos o raciocínio. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é uma bênção estarmos tomando consciência a cada dia da nossa realidade, independente do sexo, da idade, da condição econômica, social. Todos somos espíritos em trânsito pela Terra. E Allan Kardec vai perguntar na questão 7.3 do Livro dos Espíritos, o que é o Espírito? É o princípio inteligente do universo. Respondem-nos os veneráveis, criado simples e ignorante, mas destinado à perfeição. Então todos nós somos candidatos a anjos nesse processo evolutivo, que é o objeto de estarmos encarnados. É sermos hoje melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. E para esta noite, para a nossa reflexão, nós trouxemos então esse assunto. Deixa eu deixar aqui um tamanho maior, que sucedeu
Aí, agora deu certo. Renovação espiritual para acesso no reino divino. Quando perguntado, tu és rei? E ele responde, tu o dizes, mas meu reino não é desse mundo. Então nós vamos entender que o reino divino é um estado de alma. E quando nós conseguimos mergulhar para dentro de nós mesmos, nos conhecer, identificar quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra, nós vemos que o objeto da encarnação, o propósito é a evolução. Bem-vindo à minha seara, disse Jesus. A seara é imensa, os trabalhadores são poucos. Então, à medida que nós vamos conquistando esse reino interior, vamos podendo servir ao Cristo na grande obra da transição planetária, cujo período estamos no ápice, saindo de um planeta de provas e expiações e indo para um planeta de regeneração, onde o bem prevalecerá. Então, o que significa essa palavra renovação? É o ato, o efeito de renovar. E no sentido espiritual, está relacionado à renovação do espírito, esse ser milenar que habita o corpo físico. Então nós somos o espírito que temos um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Porque o corpo é transitório, de alguns dias a algumas décadas, mas o espírito é milenar. E esse acesso ao reino divino significa entrada, ou tomar posse. Então, nós podemos, através desse processo renovador, tomar posse do reino divino, onde tudo é harmonia, onde tudo é amor. É um estado de graça interior. Diz-nos Haroldo Dutra, numa das suas palestras, que quando nós conquistamos o reino divino, onde estiver, será céu, paz, amor, prosperidade. Então muita gente ainda diz, minha vida é um inferno. E se observarmos o estado aflitivo em que essa pessoa vive, ela está falando a realidade, porque ela está em desarmonia interior. Ela está aflita. E quando Jesus, lá no capítulo 6 do Evangelho, diz, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele está convidando-nos à conquista desse reino, de paz, de amor e prosperidade. Então, se nós somos milenares, e estamos em trânsito pela Terra, e somos o princípio inteligente do universo, cabe-nos buscar logo esse reino, através da nossa reforma íntima. Quando, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec perguntou, e todas as questões são muito bem formuladas, porque a beleza da resposta depende da sabedoria da pergunta. Então ele diz, nessa questão, qual o meio que tem o homem, no sentido humanidade, de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Porque à medida que nós estamos nos elevando, nós recebemos o impacto vibracional daqueles espíritos que não querem o nosso progresso, querem nos manter com eles. Então, como a gente fazer para evoluir, melhorar-se espiritualmente e resistir à atração do mal? E aí o Espírito responde assim, ó, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Essa frase, ela está inserida
esculpida no tempo de Ésopo, onde Sócrates, nos seus escritos, vai dizer lá na antiga Grécia que ao ler na entrada desse templo, porque à época os templos eram tipo cavernas cavadas nas rochas, e lá estava escrito na entrada: conhece a ti mesmo. Então não foi Sócrates que escreveu essa frase. Atribui-se a Tales de Mileto a 500 anos antes de Cristo. E aí Allan Kardec, querendo desenvolver melhor a ideia, faz a questão 919A, formulando da seguinte forma: reconhecemos a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade, porém, está em cada um conhecer-se a si mesmo. Porque nós temos dificuldade de nos perceber, de nos conhecer. E aí comparece Santo Agostinho, um espírito elevado, um dos pais da igreja, diz-nos o seguinte: fazei como eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, veja, não é no começo, hein? Ao fim do dia, eu dialogava com minha consciência, passava a revista a tudo que fizera, e eu indagava de mim mesmo se eu teria feito todo o bem ao meu alcance, se eu teria feito ao próximo o que eu desejava que o próximo me fizesse, se eu não teria desprezado alguma oportunidade de ser útil. Foi assim que ao final da minha encarnação eu pude ver que a soma de acertos era bem maior do que a soma de erros. E continua: todo aquele que isso fizer, grande força adquirirá, porque Deus o sustentará. Então é a autoanálise, é o autoconhecimento. Porque se nós conhecer nossa realidade, vamos identificar os pontos onde precisamos mudar. E ao fazer essa reflexão, nós vamos entender a resposta à questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Perguntou Allan Kardec. E os veneráveis espíritos responderam em 2 sílabas: na consciência. Não acrescentaram que é na consciência da mulher, na consciência do homem, na consciência do letrado ou do ignorante, mas sim na consciência do espírito. Independente do seu nível de adiantamento, todos nós sabemos o que devemos ou não devemos fazer. E o homem só é infeliz quando de Deus se afasta. Então, a doutrina espírita vem, no devido tempo, clarear estas questões filosóficas e religiosas, para que possamos trazer para o contexto atual da encarnação no ano 2022. Então, esse princípio inteligente do universo, ele age sobre os fluidos. E na questão 540 do Livro dos Espíritos, após várias observações, nós pensamos esse parágrafo aqui, ó. Ao longo do seu processo evolutivo, diz-nos os Espíritos, depois poderão dirigir-as do mundo moral. Então, desde o átomo ao arcanjo, nós estamos num processo evolutivo. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. A admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, quando Jesus, naquele contexto, falava sobre a parábola do semeador, dizendo que umas sementes caíram entre pedras, não havia ali terra fértil e logo morreram. Outras entre espinhos, que ao nascerem foram por eles abafados. Outras à beira do caminho foram pisoteadas ou comidas pelas aves, mas houve aquelas que caíram em terra fértil.
que germinaram, nasceram, produziram, umas 30, outras 60, outras 100 por um. Nós ficávamos maravilhados à época. Hoje entendemos que o semeador era ele, o Cristo, e que a semente era a sua mensagem, e que a condição do solo que recebia a mensagem é o nosso nível de entendimento. Quando nossos sentimentos estão petrificados pelo orgulho, pela vaidade, não há espaço ali para germinar a semente divina, a mensagem do Cristo. Quando os interesses materiais falam mais alto, abafam o crescimento. Quando nós ouvimos essas vozes tentadoras e deixamos para lá, para quando aposentar, para depois, a semente não germina. Mas quando a gente abre o pensamento, o coração, e assimila, ouve e vivencia, nós nos transformamos em pessoas melhores, mais pacientes, tolerantes, compreensivas, a exercer a compaixão, a poder entender aquele diálogo que aconteceu ao lado daquele lago de Genezaré. Quando Jesus, após um dia intenso de atendimentos, estava a meditar, e Pedro chegou a ele e perguntou: Mestre, quantas vezes devo eu perdoar meu irmão? Alguém lembra da resposta? Não é uma pegadinha, mas Jesus não respondeu nada. E eu passei muitos anos também pensando que Jesus teria respondido. E Pedro ficou incomodado com aquilo. Nós vamos encontrar Maria Dolores no livro da Esperança, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, explicando para nós a beleza desse ensinamento. Porque Pedro ficou incomodado. Imagine se fosse um de nós. Eu imagino que Pedro tinha perdoado já 5 ou 6 vezes, né? Ele queria saber quantas vezes. E ele arriscou daí um número: Mestre, será que eu devo perdoá-lo até 7 vezes? Aí ele colocou o número. Aí Jesus vira-se para ele e diz assim: em verdade, Pedro, não deveis perdoar somente até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. A gente pode pensar, mas como que Jesus vai querer algo tão grandioso? Porque ele, o maior e melhor psicoterapeuta que a Terra conheceu, deu-nos o antídoto para a aflição, para o sofrimento, para o ressentimento, para a mágoa. Porque quem perdoa não sofre, quem guarda rancor sofre. Então o sofrimento é opcional, mas a partir do instante em que nós podemos dirigir as coisas no mundo moral, nós temos essa força, essa coragem, essa robustez de espírito para perdoar. E aí nós vamos entender o que está lá no livro A Gênesis, capítulo 14, onde Allan Kardec coloca de forma brilhante que a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e capital para nós encarnados. Os fluidos são o veículo do pensamento, que lhe modifica as propriedades. Então, o ato de pensar altera o fluido que nos circunda. O fluido em si é neutro, não é bom nem é mau. E aqui Allan Kardec vai dizer que nós podemos modificar-lhe as propriedades, sendo evidente que elas devam estar impregnadas das qualidades boas ou más dos pensamentos, que os ponham em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então o ato de pensar está ligado ao de sentir. Se eu penso no bem, se eu dirijo vibrações positivas, automaticamente, pela lei de ação e reação, eu estarei recebendo, no ponto de origem, as consequências do que eu emito. Então eu vou me sentir bem ou mal, dependendo
do que eu penso. E os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem ou que emitem os maus espíritos são, pois, viciados, ao passo que aqueles que recebem a influência dos bons são também puros, que comportam o grau da perfeição moral deles. Esse livro é o 5º da série. Então, em 1857, foi publicado o Livro dos Espíritos, com 1019 questões e respostas. Em 1861, o Livro dos Médiuns, que é o verdadeiro roteiro para trilhar nesse campo da mediunidade. Em 1864 veio a lume o Evangelho, que é essa bússola que deve nortear nossos passos. Depois veio o 4º livro, em 1865, que é o livro Céu e Inferno, trazendo para nós o Código Penal da Vida Futura, com 33 artigos. Então, aqui na tela nós temos vários códigos, né? Tem o Código do Trânsito, tem o Código do Consumidor, que é um conjunto de normas e leis. E o livro Céu e Inferno é um arcabouço de informações preciosas, trazendo-nos o Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos. O primeiro deles: o espírito sofre no plano espiritual as consequências das imperfeições que não corrigiu quando encarnado. Artigo 2º: o espírito desfruta no plano espiritual as bênçãos das qualidades ou virtudes que conquistou, desenvolveu quando encarnado. Os demais 31 artigos vocês podem ler em casa. Por quê? Quando a gente percebe que está em nossas mãos diminuir o sofrimento, não só agora, mas também depois, optamos em agir na conquista do amor. E lá em João 8,32, está assim inserido: batei e abrir-se-vos-á. Mas em qual porta nós estamos batendo? Em qual faixa estamos vibrando? E complementa lá em Mateus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí Jesus, lá em Mateus 6,14, vai nos falar da porta estreita e da porta larga. Lembram dessa passagem? Porta estreita e a porta larga. O que é a porta estreita na interpretação da doutrina espírita? É a saída do erro, é a entrada da renovação. Então, a partir do instante que o espírito desperta a consciência, conforme Joana de Ângeles no livro O Despertar do Espírito, ele passa a processar as coisas de forma diferente. O que levou Paulo, lá quando ele escreveu aos Coríntios, na epístola número 9, né? Não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo, mensagem, que vive em mim. Então ele renovou-se, aceitando o Cristo, a mensagem, como norma de conduta, de proceder. Então ele muda e sai do erro, porque a partir desse momento nós percebemos os equívocos, as decisões equivocadas, e passamos então a buscar as acertadas. E a porta larga é a entrada da ilusão, que muitas encarnações nós já tivemos e não percebíamos que a matéria nos levou a muitas ilusões. Mas como diz Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, a partir desse despertar para a renovação, nós passamos a nos renovar. E o amor cobre a multidão de pecados. Porque a partir do instante que Jesus pronunciou essa divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos. Está lá no Evangelho sobre o amor. Então o amor é essa energia cósmica
que inunda nossos corações. E os mártires na época eram aquelas pessoas que diziam ser fiéis ao Cristo e eram condenadas a ser alimento dos leões nas arenas. Hoje a arena não é mais de leões, mas de outros desafios que nos fazem vigiar e orar para não cair em tentação. Então, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Felizmente, nós vemos um movimento mundial em torno da paz, do equilíbrio, do respeito às nações. Enquanto uns estão focados vendo a guerra que acontece lá na Ucrânia, muitos já estão vendo a união dos povos contra esse ato bárbaro. Então a maioria da humanidade rejeita a violência. Semente lançada por Mahatma Gandhi, o apóstolo da não violência, quando resolveu plantar, implantar e realizar na Terra um legado que jamais será esquecido. E dizia ele: eu acredito que uma pessoa pode viver em paz. Se essa pessoa renovada viver em paz, vai influir na paz da outra pessoa que com ela vive. Duas pessoas em equilíbrio, em paz, influem na paz do conjunto da família, que influi na paz do bairro, o bairro da cidade, do estado, da nação, e uma nação em paz influi na paz do mundo. Esse é o legado de Gandhi para todos nós. E foi assim, procedendo, que ele levou o povo inglês a entender e deixar a Índia livre do seu jugo. Então, diante de nós sempre haverá dois caminhos, um largo e outro estreito, e cabe a nós escolher em qual deles trilhar. Nas chamas do aperfeiçoamento, o amor nos fortalece sempre. Então, muitas vezes, o caminho estreito é mais difícil, porque exige mais esforço. E o que nós pouco gostamos é de fazer esforços. Porque, desde o tempo das cavernas, conforme Platão relata em seu livro, nós fomos acostumados ao conforto. Então, quando Jesus pede que nós façamos a reforma íntima, nós temos que sair da nossa zona de conforto e queimar os vícios, as vaidades, o orgulho, o egoísmo, para então conseguirmos esse reino divino. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos mudando as vibrações. O universo vibra com tamanha intensidade e rapidez que parece estar parado. Então você olha assim, parece que está tudo parado, Mas não. Tudo está em vibração, em velocidades diferentes. Matéria e energia se diferenciam apenas no modo de vibração. Todas as partículas da matéria, desde os átomos até a manifestação do universo, estão em movimento circular. Tudo gira, segundo após segundo, nas plantas, nos mananciais, nas cachoeiras, nos mares e em todos os reinos da natureza. E aqui eu trouxe para a nossa reflexão como é que é uma escala vibracional. Então, os sentimentos de vergonha, culpa, apatia, tristeza trazem uma baixa vibração. Então, como que a gente quer conectar-se com espíritos que estão em esferas de vibrações elevadas, se nós ainda mantemos nossos sentimentos no apego a esses sentimentos de desejo, raiva, orgulho? À medida que nós temos coragem, começamos a passar da escala do meio para cima. Com a coragem,
com a boa vontade, com a aceitação, usando a razão, o amor, a alegria, a paz e a iluminação que está na frequência de 1000. Então, quanto mais nós nos elevamos, a nossa vibração se torna mais intensa. E aí conseguimos conexão com espíritos melhores. E André Luiz vai nos falar da casa mental, lá no livro No Mundo Maior, capítulo 3. É extraordinária essa coleção de 16 volumes que André Luiz nos traz através do Chico Xavier. Primeiro o Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários da Luz, O Preço da Vida Eterna, até o 16º. Então, nesse livro aqui, ele vai abordar o seguinte, que nós possuímos no cérebro o passado, o presente e o futuro. O passado representando o subconsciente, que são os hábitos e automatismos. Muitos dos nossos atos são automáticos, nós não pensamos, nós simplesmente agimos, porque está ligado ao acervo e conquista do espírito. O consciente é o esforço e a vontade. Nós estamos aos poucos melhorando. E o superconsciente é o ideal e meta superior ao ser alcançado. E aqui nós vamos encontrar um desenho dos níveis de consciência. Ali embaixo, o subconsciente, onde está o passado, é o porão. Muitos ainda gastam energia com o que já aconteceu, gastam muita energia com o passado, ou reclamando, ou lamentando ter feito tais coisas, ou lamentando não ter feito tais coisas. Mas isso já é passado. Nós precisamos concentrar a atenção no presente, no consciente. Por quê? É aqui que nós estamos construindo o amanhã. Estabelecer metas no campo material, no campo espiritual e principalmente no emocional. Sermos, então, hoje melhores que ontem. Emmanuel vai nos dizer lá no livro Palavras de Emmanuel, capítulo 5, que nós deveríamos agir mais e reagir menos. Porque nós somos muito de reagir. Quando alguém nos fala alguma coisa, nos chama atenção, a tendência natural é nós reagirmos. Mas se nós tivéssemos a percepção de que naquele momento a pessoa está nos trazendo uma oportunidade de reformular conceitos, paradigmas, nós iríamos agir no sentido de aproveitar e mudar. Mas ao passo que nós reagimos, nós perdemos a oportunidade da ação. E o superconsciente é nós termos aberto essa visão panorâmica de que estamos apenas de passagem e que logo, eu daqui a 40 anos não vou mais estar aqui à frente fazendo palestra. Já vou estar em outra dimensão. Tá bom, cara? E assim cada um tem seu tempo, mais ou menos 35, 38. Porque se nós vamos encontrar no plano espiritual as consequências das imperfeições não corrigidas, o que nos cabe fazer? Conscientemente corrigir as imperfeições, tirar do nosso caminho esses obstáculos. É um ato de sabedoria. Ontem, no nosso grupo de estudos do Evangelho Redivivo, lá na Fundação, nós estávamos exatamente tratando disso, né? Nós podemos, a qualquer momento, tomar consciência e mudar. Como diz René Descartes, né? Se penso, logo existo. E por que eu existo? Aí vem todo um questionamento filosófico, né? Então Jesus, para nós espíritas, é o caminho, é a verdade, é a vida. E ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, é um convite, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é o jugo? Diz respeito à observância da lei divina. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós vamos encontrar as leis morais. E é justamente de lá que Allan Kardec desenvolve o Evangelho. É na terceira parte do Livro dos Espíritos. E lá fala sobre a lei de sociedade, lei de liberdade, lei do trabalho, onde nós vamos entender melhor esse jugo, para que possamos levar o fardo de forma leve, que significa o conteúdo do Evangelho e a sua implicação é leve. Não é pesado vivenciar o Evangelho, é leve. E quando a gente faz isso, estamos nos candidatando a sermos a geração nova, que está lá na Gênesis capítulo 18, no capítulo Sinais dos Tempos. O que é a geração nova? É justamente nós encarnados nessa época de transição. Confunde-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Estão reencarnando no planeta Terra espíritos de um QI, que significa um quociente intelectual altíssimo. Mas como nos alerta Divaldo Pereira Franco, numa de suas palestras, muitos destes cristais, dessas crianças, têm um QE, um quociente espiritual muito baixo. Então cabe a nós, como pais, como espíritas, compreendendo isso, colaborar para que esses espíritos consigam equilibrar o intelectual e o espiritual. E é muito interessante porque tem um escritor americano chamado Daniel Goleman, que escreveu um livro chamado Qualidade Emocional. Como medir o quociente emocional? É justamente avaliando as reações nossas. Então ele chama o livro de Inteligência Emocional. Como que nós podemos usar nossa inteligência intelectual para controlar nossos impulsos emocionais? E tem lá uma regrinha no capítulo 5 que diz assim, ó: se você for capaz de contar até 10 antes de responder a alguma ofensa, você já está dominando o seu equilíbrio emocional. Porque nós muitas vezes agimos como o gato, né? Se você pisar no rabo do gato, ele imediatamente morde, pula, arranha, o cachorro. E esse princípio está muito impregnado ainda em nós, naquele porão que eu falei ali. Nós agimos muitas vezes por instinto de defesa, de conservação, sem passar pelo racional. O que André Luiz vai abordar lá no livro Missionários da Luz, da epífise, é um capítulo que eu recomendo a todos estudarmos, né? A epífise é essa glândula que a medicina chama de glândula pineal, que está ligada ao hipotálamo. Então, se a gente vê um acidente, por exemplo, uma batida, um relâmpago, nós tendemos a nos assustar, porque isso está ligado ao hipotálamo, nas reações automáticas. E aqui então, na geração nova, nós precisamos ter o domínio emocional para implantar na Terra a nova era. Uma era de fraternidade, solidariedade e entendimento. Então Pilatos, quando perguntou a Jesus se ele era rei, ele disse que o meu reino não é desse mundo. Ou seja, não é esse reino conquistado com guerras, que muitos países tomam outros territórios para aumentar o reino. Não é isso que Jesus está falando. É esse estado de alma, dessa riqueza extraordinária que nós temos dentro de nós. Na verdade, ele referia-se à vida futura. E diz: acumulai tesouros que incorporem-se, que o ladrão não rouba, que a ferrugem
consome. São os valores da alma. Então, que possamos acessar esse reino divino acatando o apelo de Cristo. Todos os dias na oração Pai Nosso nós dizemos assim: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Está lá em Mateus 13, né? Quando o reino de Deus nos toca o coração, nossa vida se transforma e nossa conduta reflete a luz divina. Então nós passamos a agir como espelhos, refletindo a luz divina. Conclusão: a mensagem do Cristo então precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida no processo da reforma íntima do Espírito. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus, lá no Evangelho 5,37. Então, que possamos aqui, que o Cristo continue protegendo a humanidade, endereçando para nós, encarnados e desencarnados, o amor, que Ele disse: amai-vos e sereis felizes. Muito obrigado. Então, nós agradecemos ao Pai pela disposição da noite, muito obrigado. E, portanto, para todos nós, que Deus te abençoe e venha sempre na nossa casa. Que você é bem-vindo. Obrigado. Todos aqui são bem-vindos.